dentro das suas deficiências, ele pegou entre aspas, um poderoso esporte e jogou de igual para igual. Um primeiro tempo bom, um segundo tempo em que o senhor teve que mexer no time até para rebustecer ao sistema defensivo, mas perdeu em detalhes. Boa noite a todos. Eu creio que, na minha visão, o Santa Cruz fez um jogo muito consistente, muito equilibrado. Nós tivemos um jogo, uma boa parte sob o nosso controle. Criamos no primeiro tempo mais situações do que o próprio adversário, situações que a gente tinha que ter talvez um pouco mais de tranquilidade para definir, né, para fazer o gol. Saímos atrás, isso quando você tem uma equipe nova, a primeira vez que a gente sai atrás de um resultado, e a gente teve maturidade, equilíbrio e soube passar por isso e buscar novamente o placar e até ter a oportunidade de virar o placar também. Então a gente construiu ao longo dos 90 minutos, foi um jogo muito importante para o Santa Cruz naquilo que ele está, nessa caminhada que nós estamos. A vitória não veio por detalhes que internamente a gente conversa, mas que a gente orienta sempre, né? E que eu não gosto de estar comentando, erramos aqui, erramos ali, foram erros que vocês todos viram, como eles não foram erros coletivos, né? E então isso a gente tem que conversar, orientar e continuarmos fazendo o que a gente tem feito, trabalharmos bastante e evoluirmos. Eu acho que novamente hoje foi uma equipe que evoluiu e jogamos contra uma grande equipe também do outro lado, mas o Santa Cruz se postou com caráter, com dignidade, soube competir, teve organização e eu acho que esse é o caminho correto que o Santa Cruz está. Itamar, boa noite. Falando sobre a mudança, né, para o início de jogo, a saída do Thiaguinho para a entrada do Elison, qual foi o pensamento, né, a ideia de fazer isso? Nós temos um grupo reduzido, então nós temos que pensar jogo a jogo e pensar o jogo e também cuidarmos para não termos lesões. Então eu tinha nele uma situação que ele não ia conseguir jogar 2 tempos, então entre não jogar 2 tempos e a gente talvez não ter a velocidade no segundo tempo, e pelo contrário chamar o adversário para cima, eu optei em deixar ele jogar o segundo tempo e já tínhamos treinado vários jogos com o Elison Totti, então apenas foi um cuidado. Pensávamos em até já trocar um outro atleta também, mas eu falei, vamos deixar o máximo possível, né? Mas tudo isso a gente teve que depois trocar o Rafael também, por ter sentido um desconforto, né? Então a gente está tendo os cuidados, né, para que a gente possa ir levando nesse tempo que a gente está, com essa diferença de treinamento que existe, a gente tem que ter esse cuidado, um jogo ou outro, não é nem poupar, é ter o cuidado com o atleta para que a gente possa continuar com todo mundo à disposição, e isso vai acontecer, não tem como a gente fazer diferente. Se a gente for continuar mantendo e não troca, daqui a pouco nós vamos ter que trocar, não por uma decisão nossa de cuidado, mas sim pela necessidade de ter alguém realmente fora, não só do jogo, mas de vários jogos. Professor Itamar, boa noite. É claro que o sabor da derrota é um sabor amargo, mas fica também um sentimento de que o trabalho está no caminho certo, pela postura do Santa Cruz em campo, que em certos momentos, na minha avaliação, o Santa foi bem melhor do que o Sport em grande parte do jogo. Bem melhor não, foi superior. Você chamou fica o sentimento de que o trabalho está no caminho certo, apesar da derrota? Nós viemos de dois jogos que a gente venceu e a gente saboreia isso, né? Acabei de compartilhar isso com todos ali no vestiário. Então a gente vem de 2 jogos que a gente soube ter a humildade e saborear as vitórias, mas com humildade e responsabilidade. Agora chegou um momento primeiro jogo que a gente perde. Então agora é o momento de, com humildade e com sabedoria, como foi antes, a gente também todos juntos passarmos por esse momento, né? Vamos passar por esse momento da mesma maneira que a gente não se iludiu quando a gente venceu. Foi com humildade, mantendo o trabalho para ter uma evolução. Hoje aconteceu essa derrota pelas circunstâncias que a gente vai conversar com o grupo internamente, mas há sempre um passo de evolução, e isso que a gente tem buscado, e isso nos deixa satisfeito pela evolução e
por derrota aconteceu da forma que foi, mas como vocês viram, a equipe não foi uma equipe amedrontada ou uma equipe que veio aqui e buscou cair, não ter jogo, ou começou a dar chutão para tudo que é lado. Não, a nossa equipe foi, jogou, teve postura de uma equipe grande como é a do Santa Cruz para jogar contra outra equipe grande em um clássico. Então acho que esse é o caminho e agora é continuar a nossa unidade de trabalho para poder, no próximo jogo, temos uma outra decisão pela frente para a gente poder novamente repetir uma partida boa, né, e buscarmos a vitória. Cada jogo é esse nosso intento, buscar a vitória, somarmos pontos para que a gente consiga chegar nos nossos objetivos. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o Claudinei, atacante, né, meio atacante, que trabalhou com o senhor no Concorde, foi anunciado, como ele pode ser utilizado por senhor nesse modelo de jogo do Santa, e se ele for regularizado, como é que está a condição física dele, já pode ser relacionado com esse jogo contra o Retrô? Olha, o Claudinei é um atleta que a gente, quando estava lá no Santa Catarina, a gente trouxe do Horizontino, um jogador que ainda pertence lá, mas é um menino novo, né? Eu falo guri no sentido carinhoso, é um menino novo, também com 21 anos, né? Com um caminho bem promissor, mas é um atleta que a gente que trabalhamos com ele, usamos ele de atacante, usamos ele até por dentro, também jogou alguns jogos também até na função de lateral. Então é um jogador dinâmico, um jogador que sabe, tem qualidade para jogar, e o bom que é um jogador que joga em mais de uma posição, e isso é importante quando a gente tem um grupo e às vezes precisa estar trocando uma peça ou no próprio jogo, né? Então tenho certeza que ele vai somar muito, mas ainda não está ele estava aí parado e veio do futebol de fora, é uma outra condição de trabalho como é aqui, diferente, então precisa ainda um tempo para se adaptar, mas eu creio que pelo menos à disposição para uma parte, para alguns minutos do jogo, ele já deve estar no próximo jogo, na próxima rodada. Mesmo porque o senhor, como sempre diz, tem um grupo pequeno, 4 jogos em 13 dias e agora com 2 problemas. O Rafael Pereira, que sentiu no aquecimento e aí foi até onde pôde, e o Thiaguinho expulso. Quer dizer, o senhor não tem tempo também de curtir uma vitória, como o senhor falou, contra o Flamengo de Arco Verde, e não tem tempo também de pensar na derrota. O senhor colocou muito bem, nós temos que descansar nossa cabeça hoje, dentro do tudo possível, e amanhã de manhã nós já temos treino, o grupo que trabalhou, que jogou hoje, mas a maioria dos minutos tem uma atividade, o outro nós já vamos para o CT da aldeia trabalhar também, e já pensar, falar algumas coisas que é necessário no jogo que aconteceu hoje, mas já está pensando, nós temos outra decisão quarta-feira, e como eu penso futebol e compartilho com os atletas, todos treinam da mesma forma, todos participam do processo de treinamento, em todas as áreas, bola parada, enfim, em tudo. Então quando chegou o momento, ele tem que estar preparado para o momento, para que quando apareça esse momento ele esteja realmente preparado e possa corresponder. Assim já foi com alguns atletas, assim foi hoje propriamente no jogo, jogadores que entraram, dessa retornando, o Luiz teve que entrar no intervalo, e são coisas que o futebol, a gente tem que estar preparado para isso. Talvez no jogo de quarta-feira possa ter alguma mudança por ordem, né, do departamento médico, mas aquele que vier a entrar, ele está se preparando, nós estamos preparando sempre eles para que nesse momento eles estejam aptos, prontos e também sabedores daquilo que é necessário fazer dentro do campo durante a partida. Pronto.